turma. Bem, tudo bem com vocês? Bem, vamos seguindo com os nossos conteúdos. E anteriormente a gente trabalhou vários conceitos mesmo de história. O conceito de história em si mesmo, propriamente dito, as discussões sobre o que é história. Logo em seguida trabalhamos os três conceitos mais básicos que sempre aparecem em história, que são os conceitos de tempo, cultura e fonte. E hoje a gente vai puxar sobre uma premissa básica da história, que parte do seguinte princípio. Se a história estuda as ações humanas no tempo, em que momento o ser humano surge? Como é que essas coisas elas acontecem? Então a aula de hoje ela vai se pautar basicamente nisso, nessa ideia das origens do ser humano e consequentemente também no desenvolvimento do ser humano também. Tá? E antes de qualquer coisa, vamos iniciar com essa ideia que nós temos sobre pré-história. É fundamental a gente entender esse conceito, porque aqui nós temos o período que a humanidade começa a dar seus primeiros passos. Antes de mais nada, o termo pré-história ele é um termo que a gente precisa ter cuidado ao analisá-lo. Porque ele é um conceito que ele vai ser montado logo no período do positivismo, onde os principais argumentos dentro da história eles necessitavam e partiam do uso e do entendimento de fontes escritas. As fontes escritas eram essenciais para o estudo histórico e eram o único mecanismo para o estudo histórico. Logo, para o estudioso daquela época, o período anterior à escrita era uma pré-história. Em outras palavras, era um período anterior à história, logo não era estudável na nossa disciplina. Com o passar dos anos e a evolução do conhecimento histórico, isso foi sendo visto como uma grande mentira, ou melhor, como um grande erro. Porque, por essência, a história vai analisar as relações humanas, sociais e culturais. E isso independe de cultura. Existem muitas sociedades que não precisam de sistemas de escrita elaborado para se constituírem historicamente. Então aqui nós temos um elemento bem mais, como posso colocar em palavras aqui, um pouquinho mais além dentro do conhecimento histórico. Então a gente precisa se atentar logo a esse detalhe, tá? De uns anos para cá eu venho percebido que as pessoas têm usado mais o termo pré-antiguidade para se referir mesmo a essa época. É mais plausível, é mais coerente e estrutura melhor essa forma de pensamento do período. E por que pré-antiguidade? Porque seria o período anterior à escrita, que o que marca o início dessa antiguidade já é o desenvolvimento da escrita e de sociedades mais organizadas, tá bem? Esse é um elemento que nós precisamos nos atentar aqui. E aí nós chegamos a outro argumento. Se a pré-história é o período que marca o surgimento do ser humano, nós temos que entender como esse ser humano ele vai estar surgindo. Existem duas teorias básicas. Uma que não se prende muito a essa ideia da pré-história, que é a ideia do criacionismo, que vai defender o argumento de que uma força criadora é que vai gerar o universo e todas as coisas, tá? E aqui outro erro que eu percebo muitas pessoas cometerem, inclusive outros professores de história, de argumentar esse criacionismo apenas para o lado cristão. E no mundo não existe apenas o cristianismo, existem diferentes culturas, diferentes povos, cada qual imaginando o surgimento do homem à sua forma, à sua maneira. A nossa sociedade, por ser pautada em princípios cristãos, em sua grande maioria, uma sociedade basicamente cristã, seguiu essa linha do criacionismo mais, como posso colocar para vocês aqui, que a Igreja Católica, né, prega para vocês, no geral. E nós temos a outra linha científica, que é o evolucionismo, pensada por Charles Darwin, onde ele defendeu isso no seu livro sobre a origem das espécies. Darwin ele vai defender a ideia que existe uma seleção natural, onde as espécies que vão possuir características que vão permitir a sua sobrevivência vão conseguir transmitir essas características para as suas gerações futuras, e assim mantendo a espécie viva, e aqueles que não estavam em condições de se manterem vivas acabavam morrendo, acabando. Essa é a ideia de seleção natural. Os melhores adaptados ao meio conseguem transmitir os seus genes. Darwin ele vai ter um trabalho tão consistente que vai acabar influenciando outros campos das ciências, inclusive nas ciências humanas, nas ciências sociais. Vai haver, por exemplo, uma época em que as pessoas vão usar
as ideias do evolucionismo de Darwin para dizer que o homem europeu era melhor do que os povos de outros locais. Que a gente sabe que isso é uma ignorância tremenda e que não é nem um pouco coerente pensar dessa forma. Tá? E aqui eu trouxe um exemplo. Quem depois quiser dar uma pausa para ler a história, aqui tem uma narrativa tupi sobre a criação. Então ele vai apresentar vários deuses, vai falar sobre a criação do homem, né, o dia e a noite, essas narrativas. Vou até dar um tempinho, se vocês quiserem parar para ler, dar um pausa aí no vídeo e ler. É interessante, porque acabamos percebendo que não só a nossa sociedade ela pensou na criação, e de fato, se vocês pegarem a história dos mesopotâmicos, vocês vão ver que tem uma base da criação. Se vocês pegarem para analisar, para estudar os povos chineses, vocês vão ver que algumas religiões taoístas eles vão ter outra crença. A diversidade de ideias é considerável, tá? E o evolucionismo, como falei para vocês, é aquela ideia de Charles Darwin, onde os seres melhores adaptados vão conseguir transmitir seus genes. E aqui nós temos um erro. Estão vendo essa imagenzinha que tem a evolução do ser humano? Vocês já devem ter visto essa imagem em vários lugares. Com certeza vocês já viram essa imagem em vários lugares. E aqui uma coisa que precisa deixar bem clara, né? Que o homem não evoluiu do macaco. Nós temos uma ramificação do gênero Homo, o gênero primata. O que é que qualifica o primata? O dedo polegar opositor. Tá bem? Então, precisamos deixar isso muito claro e muito óbvio. Geralmente essa imagem a gente vê ela para explicar o evolucionismo. E isso causa uma má interpretação. A maioria dos alunos acaba pensando que isso aconteceu do dia para a noite, de uma hora para outra, mas não. Estamos falando de um processo de milhões e milhões de anos, onde algumas vezes algumas espécies dessas praticamente coexistiram no mesmo espaço-tempo, mas só que em áreas diferentes. Então precisamos ter muita atenção quando vemos essa imagem aí, para a gente não pensar que o processo evolutivo é uma constância de acontecimentos. Errado. Precisamos lembrar daquela ideia de Charles Darwin, que as melhores espécies adaptadas ao meio conseguem repassar seus genes e se desenvolver. Aí eu trouxe o exemplo do urso polar, né, que conseguiu sobreviver por conseguir se camuflar e conseguir alimento mais fácil, e por aí segue as ideias, tá bem? Aqui é uma charge de Carlos Ruas, de um sábado qualquer. Eu recomendo que vocês procurem essa página. E aí está Darwin falando com a Terra, né? Então, tudo se originou de um único ancestral comum. Isso vale para as aves, mamíferos. Eu já te falei sobre os dinossauros. Aí chega Deus. Opa, o que você está falando? Ele é apenas uma criança. Vai brincar. Aí chuta a Terra. Aí pare de botar meus amigos contra mim. E aí ele termina falando com Adão. Que esse bonequinho na história do sábado qualquer, esse bonequinho de palito, é Adão. Ele sempre foi assim. É uma narrativa interessante aí para falar sobre essa questão do criacionismo, ou melhor, né, uma oposição aqui que nós vemos da ideia do criacionismo, Deus como criador, e Darwin com as ideias do evolucionismo, da evolução das espécies. Bem, voltando para a temática da pré-história, nós temos uma periodização bem básica, que já é manjada, muitos alunos já devem lembrar disso aí. Então nós temos o Paleolítico, o Neolítico e a chamada Idade dos Metais, que aí já é um período onde nós temos cidades bem mais complexas. O Paleolítico corresponde a um período que vai de 3 milhões de anos a 10 mil a.C., onde os homens desse período eles eram nômades, caçavam e coletavam e viviam em bandos. Então eles passavam um tempo no lugar, pegavam as coisas que dava mesmo para usar daquele espaço, e depois iam para outro local. Então eles eram nômades, sempre estavam indo de um local para outro. E eles usavam instrumentos mais rústicos, então era pedaço de pedra, de osso, batendo. E uma característica interessante é que no final do Paleolítico os homens dominam o fogo, e esse é um marco aí do Neolítico, né? Final do domínio do fogo e as pinturas rupestres que nós conhecemos. O período que vai de 10 mil a.C. a 4 mil é o período que a gente chama de Neolítico, onde o homem já é sedentário, já cria animais, já desenvolve a agricultura. Nós temos uma produção de cerâmicas, o uso de peles de animais. Então nós temos vendo instrumentos um pouco mais elaborados, com machadinhas de pedra, osso fazendo lança, madeira.
e já começamos a perceber que o homem ele já vai formando centros ali humanos, né? Já vemos algumas aglomerações. Então no Paleolítico esse homem é nômade, no Neolítico ele passa a ser sedentário e já vai tendo uma organização social. A idade dos metais ela começa no ano 4000 e aí nós já temos o início da antiguidade, praticamente essa transição, que é quando surge a escrita cuneiforme com os povos mesopotâmicos. Vemos a formação de estados centralizados, formação de reinos, o domínio do metal, principalmente cobre e estanho, para fazer armas mesmo já é só futuramente, né? Quando eles vão começar a entender como é que dá para fazer o bronze, e aí vão começar a criar instrumentos agrícolas, que vai impulsionar a agricultura. O ferro só surge mesmo a partir do ano 1500 a.C. Então não dá para imaginar armas mais elaboradas antes disso, tá? Bem, na América, se tratando da América como um todo, a gente vai ver já já. Mas antes, precisamos entender um pouquinho da África. O título está ali, mas essa parte inicial é falando sobre a África. Beleza? Bem, em 1974, John T. Johansson, ele na Etiópia vai encontrar um fóssil, datado de mais ou menos 3,2 milhões de anos. E os estudos vão acabar provando que se tratava de uma mulher. Na época, uma música dos Beatles fazia bastante sucesso. Aquela Lucy in the Sky We Die, já foi até tema de novela. E, por interessante, né, acabaram nomeando, apelidando aquele fóssil ali de Lucy. Naquela época, foi visto que se tratava de um exemplar de Australopithecus, que já se tinham encontrado na região da África do Sul. Mas só que Lucy foi bem mais completa, uma coisa bem mais elaborada. Bem, essas descobertas eles vão sugerir que a humanidade tenha surgido na África. Mas a grande questão, por isso que o conceito ali da América, né, como é que esses hominídeos, essas espécimes que vão surgir na África, vão acabar chegando na América? Existem outras teorias, bastante teorias, mas a gente se baseia em duas principais. A primeira diz que essas espécies que vão surgir na África ao longo de milhares de anos vão se espalhar e em um período glacial eles vão atravessar o Estreito de Bering e vão acabar colonizando a América como um todo. Existe outra teoria que é a da travessia pelo Pacífico, pela Oceania, que defende que esses hominídeos que vão sair da África vão até a Oceania e vão começar a viajar meio que de cabotagem, de ilha em ilha, até chegar na América do Sul. Existe também a teoria sobre a travessia do Atlântico, mas ela é um pouco improvável por causa da pouca quantidade de argumentos. Mas já são ideias diferentes, né? Então cabe mesmo a interpretação, tá? Mas são ideias mais gerais. Isso aqui não dá pra gente prender mesmo para usar como argumento. Mas o importante é saber que essas espécies humanas vão sair da África e vão chegar na América. E a prova disso é que em 75, Walter Neves, que era um antropólogo, tá? ele vai acabar encontrando na região de Lagoa Santa um Homo sapiens de 13 mil anos. Essa informação já é datada porque recentemente foi encontrado na América outros fósseis hominídeos bem mais velhos que esse aí. Mas só que aqui nós temos outro fóssil feminino que vai se chamar de Luzia, em homenagem a Lucy, que foi encontrada na África. Para os estudos da época, vai ser um achado extraordinário, porque começa a mudar muitos dos argumentos sobre a criação dos seres humanos, ou melhor, sobre o surgimento dos seres humanos e como eles vieram chegar na América. Muitos desses estudos já estão passados, nós já temos outros argumentos bem mais atuais sobre isso, mas esses ainda são os que prevalecem quando a gente fala de pré-história. E eu recomendo mesmo que vocês dêem uma pesquisada nessa mulher, Nied Guidon. Ela pesquisa na região da Serra da Capivara, se eu não estiver enganado, tá? Que é um dos principais sítios arqueológicos mesmo da América. E lá vão ser encontrados vários fósseis, vários artefatos mesmo que comprovam a passagem do homem nestes locais, além de pinturas rupestres e tantas outras coisas. Tem uma entrevista no YouTube dela para o Whindersson Nunes e aquele Richard Rasmussen. Eu recomendo que vocês deem uma conferida depois, tá bom? E aqui vocês veem alguns dessas obras aí da Serra da Capivara, tá? Vale a pena vocês darem uma conferida nessas pinturas rupestres. Bem, pessoal, agradeço a atenção, espero que vocês tenham aproveitado o momento. Até a próxima e tchau.